Mas vamos lá, vamos começar Artemis, bem-vindo. A respeito de ontem. Realmente, foi... Quando eu falei, na verdade, a maioria dos oráculos, os oráculos normalmente que você utiliza... Os mais comuns, né? Que você utiliza algumas coisas, não deixa, muitas vezes, de ter uma... Por exemplo, como o baralho da linha, sim, que você usa uma entidade, tudo. Eu me expressei mal. Todo oráculo. Não, a maioria dos oráculos. É que eu estava também pilhado, preparando coisa para o ritual, tudo. Eu acabei escrevendo e, realmente, falho, né? Nem todo oráculo é necromante. Mas a maioria das religiões utiliza a necromancia realmente. Tá? Eu adorei a palestra do Artemis, ele sabe, eu gosto dele pra caramba, apesar de ser um rapaz bem mais novo. O Artemis deve ter metade da nossa idade, né, André? Acho que sim. Mas é um cara super sensato, é um cara que eu tenho uma admiração incrível, tá? Não é rasgando seda, não. Ele sabe que a gente já se encontrou... Foi naquele evento medieval, não foi, Artemis? Foi, lá na Quinta da Boa Vista também. A gente parou para conversar um pouco. É um cara que, tipo assim, apesar da pouca idade, eu admiro, porque é um cara que é sensato, tem uma maturidade espiritual, né? Wieland, vocês talvez não tenham conversado, mas naquele evento onde nós nos conhecemos, né? Eu vou até não citar aqui, né, no momento. O Artemis estava naquele evento. Sim, ele estava. De vez eu já encontrei ele algumas vezes em outros eventos, mas, tipo assim, já assisti algumas, até já assisti palestra dele, já assisti ele conversando sobre isso. Mas, assim, um dia que a gente bateu um papo melhor foi na Quinta da Boa Vista. Tem o quê? Uns 2, 3 anos? Não, uns 3 anos. Uns 3 anos, por aí. Tem uns 3 anos, foi na época que ainda Acho tinha... Foi 2 anos ainda na pandemia. Foi antes da pandemia. Foi isso mesmo. Mas vamos lá, André. Vamos começar. Gente, eu queria começar, já que como eu estava aqui fazendo comentário, né, de que o Wieland estava numa posição meio de não poder muito se defender ontem. Né? Isso é tranquilo. Até porque eu estava na corrida, pô. Mas eu estava pensando o seguinte, na hora me ocorreu o seguinte. De Itaguaí eu fui para Itaboraí e voltei de Itaboraí para Itaguaí. Só que na hora, o que me passou pela cabeça foi o seguinte, eu acho que o Wieland ele pode estar se baseando em uma outra definição. Né? Sim, e aqui eu queria já aproveitar para a gente começar a bater um papo, porque, por exemplo, a gente frequentemente fala assim, isso é magia, isso não é magia. Né? Só que dependendo da definição que você se embasa, todo mundo pode ter razão. Né? Eu, particularmente, me baseio na definição do Crowley, que torna quase qualquer coisa magia, inclusive a ciência. Né? Com certeza. Provocar mudança de acordo com a vontade. Magia é você movimentar energia, ou seja, tudo é energia. A matéria é energia. Até a matéria é energia. O pensamento é energia. É você movimentar a energia para alcançar um objetivo. Com direcionamento. Então, quer dizer, qualquer coisa. O padre, numa missa, ele faz magia. O evangélico, numa oração, ele faz magia. Ou seja... O químico, no laboratório, faz magia. Químico, com certeza. Eu não gosto desse pessoal químico, não, que esse pessoal químico é tudo treteiro. Eu sei, eu conheço. Eu conheço alguns. Conhece, né? Gente, eu sou químico. Eu sou químico de formação. Ele está falando porque é um. Eu sou químico de formação. Eu sou químico mas, tipo assim, químico só tem maluco. Sim. Para entender aquilo tudo tem que ser meio doido mesmo. Não, só tem maluco. Ainda bem que eu não conheço nenhum químico. Artemis, me fala um pouquinho, como é que você trabalha a questão das definições, principalmente da possibilidade de se lidar com mais de uma definição para um determinado termo, para um determinado conceito? Então, eu sempre falo para o pessoal que palavra é somente isso, palavra. Né? Você vai usar
de acordo com aquilo que você entende. Então, por exemplo, eu sempre menciono a questão da gente lá no Covil, a gente trabalha com Exu, trabalha com divindade, com outras coisas. No ponto de vista de um evangélico, ele aprendeu que aquilo é demônio. E ele não está errado. A visão dele é o demônio, né? Porque segundo lá a escritura dele, que não pertence ao seu Deus e aos anjos do Senhor, é demônio. Então, o que ele vai chamar de demônio, foi isso. A minha definição é outra. Então, basicamente isso. Então, isso se aplica também à questão de magia. A pessoa vai dizer ali que magia é você fazer feitiço. Dentro da corrente dela, da vertente dela, pode ser. Ali, naquele meio, ela tá certa. Dentro do meu, não. Wieland? Esse ponto que o Artanis falou. A culpa realmente não é vamos botar, do evangélico. É de quem ensinou ele daquela maneira, quem não teve a tolerância. Que eu acho o seguinte, tudo é tolerância. A gente tem que ter tolerância. Até mesmo a gente, como bruxo, como umbandista, candomblessista, como qualquer caminho mágico que você tenha, você tem que, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem o entendimento, tem o discernimento e tem a empatia que alguns de nós temos. Nós temos, como, por exemplo, o Artanis acabou de falar, ele não está errado, só que ele aprendeu daquele meio, daquele jeito. O errado não é ele. O errado não é o aluno, o errado é o professor. Uhum. Foi quem ensinou a ele, ou quem embutiu na cabeça dele, que aquilo é demônio. Eu não trabalho com... assim, não é meu foco... mas, André conhece, o Artanis me conhece pouco, mas ele sabe como é que eu sou. Eu não tenho nenhuma, assim, eu trabalho com a parte de magia nórdica, mas ao mesmo tempo trabalho com Hoodoo e Voodoo. São, tipo assim, dois extremos. Que o Voodoo, ele é de origem africana. Existe o Voodoo haitiano, mas também é de origem africana, porque surgiu dos escravos que saíam dali e iam para o Haiti. E aí houve aquela revolta, né? Eles tomaram a ilha, porque acham que os escravos no Brasil eram maltratados, no Haiti eram 10 vezes pior. E lá eles simplesmente fizeram a revolta, mataram todo mundo e tomaram a ilha. Hoje está do jeito que está. E... são duas linhagens totalmente diferentes. E ontem, eu não lembro quem é que estava falando sobre... Acho que foi até o Artanis mesmo, em você saber trabalhar com duas linhas diferentes e saber unir aquelas linhas com o devido respeito a algumas regras básicas. Você saber fazer substituições e saber fazer adaptações. Como é que fala? Adaptações. Unificação, para não virar a gambiarra, como eu citei. Eu não sei se foi acho que foi na palestra do Artanis. Não foi? Eu falei. Senão acaba virando gambiarra. Você, tipo, por exemplo... o André sabe, eu preparo óleos, eu preparo produtos mágicos, então, na linha do Voodoo e do Hoodoo, eu preparo óleos. E você pode fazer, por exemplo, eu posso fazer um óleo para Thor, como eu fiz um óleo para Ganesha, pegando elementos de Ganesha e trazendo para a parte da feitura de óleo do Voodoo, do Hoodoo. Ganesha é uma entidade desse panteão do Hoodoo, do Voodoo? Não. Mas nada me impede de eu fazer um óleo, fazer um preparar uma vela que eu possa acender para Ganesha usando aqueles elementos que eu conheça, desde que é o que eu falei. Basicamente, você aproveitou o processo, né? Você tem que conhecer. Você tem que ter conhecimento
Porque como é que eu vou fazer um óleo para Ganesha com os elementos de Ganesha se eu não conheço Ganesha suficientemente bem para isso? O Artanis, se eu não me engano, trabalha com Hecate. Então, se eu for criar um óleo, quais elementos que eu posso usar? De repente, eu posso usar um cúrio até animal, tipo uma lagartixa. Uma lagartixa não. Então, isso aí, desculpa, Artani, eu falei, mas isso é piada interna. Lembra da lagartixa de plástico? Lembro. Então, não, isso é piada interna, Artani. Isso é piada interna. Eu sei qual é a história. Então, deixa quieto, vamos ficar entre a gente. Ainda bem que você sabe o que é. É por isso que... Então, eu falei... Gente, eu com sono é a pior coisa do mundo. Então, o que acontece? Você pode usar uma terra de encruzilhada, você pode usar elementos que tenham a ver... Por exemplo, você pode usar um pelo de cachorro, sim, um cachorro preto. Você vai usar elementos... O Artanis já melhor do que eu, já que ele trabalha com Hecate, que é uma divindade de culto dele, de culto do Coven, do grupo dele. Ele vai falar, Wieland, os elementos são esses, dá para usar isso. Então, com aquilo ali, eu consigo criar um óleo, consigo criar até uma vela com elementos, tá, daquela divindade. Isso é a parte da adaptação. Então, quem bota a barreira é o ser humano, porque as divindades trabalham bem em conjunto. Não, e o Wieland, você tocou num ponto que também eu considero muito interessante. Né? Eu uma vez trabalhei numa empresa, né, na época eu estava na corretagem, e tinha um diretor lá que ele achava o corretor tem que ser pleno, tem que jogar nas 11. Né? Uma coisa que para mim foi um tremendo absurdo. Porque na minha cabeça as pessoas devem ter a sua especialidade e uma rede de parcerias de especialistas em outras. Então, por exemplo, eu posso até não ter muito conhecimento, por exemplo, sobre a Hecate, mas aí na hora que eu preciso de um elemento para um determinado fim, eu chego para o Artanis e pergunto, Artanis, olha só, eu estou querendo fazer aqui um ritual com um objetivo tal, ele já conhece mais ou menos a minha personalidade. Em relação a isso, qual seria o melhor elemento para fortalecer esse trabalho? E aí o conhecimento que ele vai ter dentro do estudo dele provavelmente vai me dar uma solução muito mais eficiente. Né? Aí eu preciso combinar isso com algum elemento nórdico. O meu conhecimento, eu até leio, até conheço alguma coisa, já andei ouvindo alguns palestrantes em algumas feiras, né? mas é relativamente limitado. Se eu quero uma coisa para fazer um trabalho com importância, um trabalho sério, eu não vou me arriscar no meu palpite, no meu achismo. Eu vou chegar ao Wieland, olha só, qual seria o mito, qual seria a divindade mais próxima disso que eu estou querendo fazer? Né? E com isso você tem ali uma rede de contatos, né, que em última análise é a proposta que a gente tem aqui, né, de você conhecer pessoas, e pessoas acessíveis, principalmente. Né? Quando a gente faz a febre, a ideia não é trazer só pessoas que sejam especialistas, que conheçam muito, né? Como o caso do Wieland, como o caso do Artanis, como o caso do Périco, mas pessoas que conheçam muito e que sejam acessíveis. Né? Pessoas que você possa, no momento, chegar a tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, assistir uma live, né? E com isso criar ali uma rede de informação mais eficiente. Né? Correto. Você, aproveitando só o gancho, você falou em acessibilidade, né? Quem quiser adicionar, não tem. Meu Facebook existe, mas eu não uso, não aceito ninguém. Eu me decepcionei muito com o Facebook, mas o meu Instagram é só botar meu nome, exatamente como está escrito aí na legenda, e que é meu nome mesmo, tá? É meu nome, vou te falar, meu nome trouxa, não é o nome completo, mas é o meu nome. Isso, exatamente. Esse é o meu Instagram, é exatamente o meu nome
Vocês vão me achar lá, quem quiser me adicionar. Eu não posto muito coisa só sobre divindade, religião, eu posto várias outras coisas, mas não dá para perder. Ontem a gente estava conversando sobre isso no ritual. O riso é uma das energias mais fortes, não é a mais forte, mas é uma das mais fortes que a gente pode ter num ritual, entendeu? O riso ele limpa, ele bloqueia. O riso ele é muito importante, tá? Você fazer um ritual com alegria é uma coisa totalmente assim, purificador. Gente, só uma coisa que eu estou lendo aqui no chat. Alguém falou alguma coisa aí que eu não entendi no final. Não entendi o que ele quis dizer. Eu só quero aproveitar aqui, foi um comentário do Max, que está muito dentro de uma coisa que eu até já ia perguntar, tá? Que era exatamente o seguinte, como é que vocês veem, porque eu estou sentindo que o Max está carente de uma treta, né? Então, levantar uma coisa aqui um pouco mais polêmica, que é a ideia de magia com... Eu não sei se é isso que ele quer dizer, se é técnica no sentido de técnica mágica ou se é tecnologia. Né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, até eu, às vezes, conversando aqui com o Villain, né, aqui em casa, né, às vezes a gente bate papo aqui de varanda mesmo. Né, muito pouco, né? Muito pouco. Agora menos, agora está um pouquinho mais complicado, mas... Mas, de qualquer maneira, a gente bate muito esse papo e a gente escuta com muita frequência, não, porque os antigos não usavam isqueiro, os antigos não usavam isso, os antigos não usavam aquilo. Eu falei, claro que eles não usavam. Eles não tinham, né? Então, Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu dei uma olhada. O isqueiro, ele é muito mais antigo que o fósforo. Você sabe disso? Primeiro veio o isqueiro, muito depois o fósforo. De uma forma mais rudimentar. Mas o princípio do isqueiro, ele é rudimentar. Ele é a mesma técnica. Tirando hoje em dia, que é o gás encanado, exatamente, a fricção na pedra. O fósforo não, é produto químico. Simplesmente são produtos que causam a fricção e a combustão rápida. E aí tu começa a pegar fogo na madeira. O isqueiro ele é muito mais rudimentar. Ele é um rolo de metal que rastra numa pedra essa pedra de fricção, de pedra de fogo. Uhum. Não, ele é muito mais então, quer dizer, aqui eu queria até abrir para isso. E outra coisa, eu tenho tido contato com muita gente que era reticente a determinadas tecnologias e agora estão enxergando que a coisa é possível. Né? E só para movimentar, depois eu vou jogar a bomba para vocês, mas só para movimentar, né, a treta, eu só queria lembrar um fato que está até, de certa forma, ligado aí à história de Paranapiacaba, que tem lá o evento, né, da convenção, que a gente gosta muito. Né? A história de Paranapiacaba tem a ver com a época das ferrovias. Quando as ferrovias surgiram na Inglaterra, né, tinha gente querendo que o parlamento inglês proibisse velocidades superiores a 15 km por hora, porque era um absurdo andar mais rápido que uma charrete. Né? Então, esse conflito da tecnologia mexer com o status quo do que já existe não é uma novidade da internet. Né? Isso sempre aconteceu. Você tem uma nova tecnologia, principalmente quando ela traz potencialmente mudanças mais significativas, você tem um movimento contrário forte. Né? Como é que vocês dois veem isso? Vai, Arthur. Já falei pra caramba, vai. Eu vou falar, mas começa. Então, eu acho que para tudo você tem que analisar ali quais são os nexos que tem. Eu também fico muito, por exemplo, a gente tem aí a vertente que o pessoal usa muito, né, a chamada tecnomagia. A utilização de magia através de questões tecnológicas, objetos. Eu tenho certo pé atrás com isso, né, porque eu prefiro uma coisa ali que já é mais garantida do que um monte de baboseira que muita gente inventa.
Não dizendo que a tecnomagia seja impossível, até porque eu já utilizei alguma coisa ou outra que foi funcional. Só que é uma área nova, então está sujeita a inúmeros riscos, a muito engano, muito erro, e ali a gente para analisar todo tipo de parâmetro ali do que pode estar dando uma modificação para poder ver se ela realmente é funcional. Será que não é efeito placebo? Né? Será que não é você não está fazendo magia através de outra coisa? Aquilo ali só está sendo um ponto de ancoragem da tua mente, do subconsciente, ao invés de fato você conseguir utilizar aquele instrumento para isso. Então eu fico com o pé atrás por causa dessas questões. Não acho que seja impossível, eu acho que a magia ela se adapta a tudo, ela está em todos os tempos, em qualquer momento, em qualquer lugar. Porém, a gente tem que ter um olhar crítico antes de, né, divulgar ali todo tipo de utilização nova, tudo mais. É mais ou menos como que eu faço lá no Covil. Eu nunca conheci nenhum outro grupo no Rio de Janeiro que fizesse a mesmo tipo de mistura que a gente faz, né, o mesmo tipo de prática. De bruxaria catina, com Exu, né, a prática necromante, e viesse a público, eu não conhecia. Então, antes da gente virar público, ele foi fundado em 2016, eu comecei a ver de fato. A público foi ano passado, através do André aqui no canal. É aí que a gente começou a ver, porque a gente estava em período de teste, verificando muitas coisas, para poder consolidar essa prática e poder falar para as pessoas, olha, é possível por causa disso e daquilo. Perfeito, Artanis. Só que, vamos lá, alguns pontos. Realmente eu também não gosto muito, mas a gente não pode deixar de voltar ao começo do papo. O que é magia? Movimentar energia. E energia você movimenta de qualquer lugar. E a energia ela não está limitada a tirando alguns senãos, alguns poréns, ela não está limitada em espaço físico. Como exemplo, a gente pode até citar o André, que é mestre Reiki, que inicia alunos, está fazendo um trabalho que eu mesmo não gosto muito, eu já falei isso para ele, mas não discordo. E um detalhe, o Wieland é o meu mestre de Reiki. Eu formei o André e a Aline, tá? Já tem alguns anos já. Isso foi quando? 2016, eu acho. Já tem uns 5 anos, 6 anos. E na primeira casa, né, de Paquetá. Segunda. Não, foi a primeira. Foi a primeira casa. Aquela casa horrível, com a cozinha split. Exatamente. Aí, o que acontece? O André, ele faz. E o Reiki, você consegue fazer isso. A Aline, ela joga baralho. E ela também... A Aline tem um pensamento bem parecido com o meu, a questão de... E ela falava assim, isso não tem... Pô, ela até conta uma questão que ela sempre faz um banho antes, um banho depois, para tirar o resquício, né, de energia. E ela falou, online eu não vou pegar energia nenhuma, tudo, não tomou, parece que o banho após, e ela tomou um baque. Foi. Né? Então, ou seja, eu, apesar de também não gostar, eu tenho a mesma opinião que a sua, Artani, só que a gente tem que pensar uma coisa, é energia, dá para ir. Quanto ao efeito placebo, uma coisa também, quem é que faz a magia? É a vela, é o punhal, é a varinha, é o incenso, o defumador. É isso tudo junto ou é a pessoa? A pessoa. Então, se você dá um efeito placebo para a pessoa e a pessoa acredita que aquilo esteja funcionando, ela movimenta a energia para que aquilo funcione. Quando você acende uma vela, é simplesmente uma muleta. Você está ali condicionando tua atenção naquela vela
para que a magia aconteça. Mas quem faz a magia é você. Quem faz a magia é o bruxo. Tudo bem, com certas... Não estou sendo extremamente radical. Existem certas coisas que você realmente precisa usar, que você usa, como eu faço óleos, que por si só já são mágicos, mas se não tiver a intenção da pessoa que faz, se você não tiver a energia da pessoa que faz incutida naquilo ali, ele vai fazer menos ou nenhum efeito. Se a vela fizesse magia, quando você acabasse a luz na sua casa, você acendesse uma vela, você estaria fazendo magia na casa inteira. Uma rave espiritual. Mas exatamente. Você simplesmente acendeu uma vela porque acabou a luz. Vai acontecer alguma coisa? Provavelmente não, né? Agora, se você pega uma vela, faz uma oração, você se concentra, você coloca a sua energia... Se faltar luz na tua casa, você não acender a vela, talvez aconteça um tropeção. Você um tropeção, bater em algum lugar, com certeza. Então, mesmo o efeito placebo, como você falou, que eu entendi, achei sensacional, mas vai estar provocando uma mudança energética, mental, certo, André? Que é até a tua área. Certo. Não, se a pessoa acredita, o padrão mental dela... Não, eu estava esperando justamente para falar nisso. O único ponto que então eu vou deixar você falar. Então, eu acho que até isso é benéfico. E uma outra coisa, só para não me delongar muito, que senão vão falar que eu estou querendo monopolizar a live. Por isso que eu falei para você falar primeiro, porque eu queria até ouvir a tua opinião, que eu achei sensacional, mas é porque eu costumo falar muito e eu me disperso. Uma outra coisa. Por que... Fala assim, mas antigamente não usavam computador. Não usavam porque não tinha. Claro. Porque se tivesse, com certeza, igual o pessoal que fala assim, eu faço meu livro das sombras digital, virtual, sei lá, pelo computador. Eu não gosto. Eu gosto muito de papel. Eu gosto de ler, eu gosto de ter a coisa física, tudo. Mas por que eles não faziam antigamente assim? Escreviam. Porque era o meio que você tinha. Se você for pensar assim, então você não acende vela. Porque a parafina é uma invenção novíssima. Você teria que fazer vela de cera, cera mesmo, não é essa cera que vende, que é um pouquinho de cera, ou às vezes é tintura e parafina. Essas velas que vendem hoje em dia de cera. É de sebo mesmo, né? Aquela de sebo mesmo, né? Era de sebo, de tudo. Ou você usava fogueira. Então, eu acho que tudo é uma evolução. É muito interessante. Eu não gosto muito. Eu acho que a gente tem que, igual o Artanis falou, a gente tem que ser muito assim cauteloso com a evolução. Para isso, a gente não... Você, então, que é mais novo do que eu, Artanis, você ainda vai ter tempo de pesquisar muito mais do que eu. Né? Mas experiência e resultado. A gente tem que começar a ver o que realmente, por exemplo, uma coisa que eu não falei, que eu falava assim, eu não gosto, eu não sei se dá certo, eu acho que não dá certo, mas o André me provou no Reiki que realmente dá para ser feito. Entendeu? É uma coisa que... você fazer uma iniciação à distância, você fazer uma sintonização à distância, você fazer até emitir Reiki, eu já emitia mesmo, porque a gente sabe que dá certo. Mas o André me mostrou que isso aí é um universo ainda bem grande a ser explorado, com a devida cautela. Vai, gente, André. Voltando aqui um pouquinho a quase que a origem, né, do nosso papo, a gente vai bater naquela questão que eu conversei, acho que ontem com o Artanis aqui, né, de que o caminho, né, quando você vai fazer qualquer coisa, né, e aí usando magia na minha definição, ou seja, qualquer coisa que você resolva fazer, você começa pelo objetivo, né, você começa pelo que você quer atingir e depois você vai buscando as ferramentas. E a partir disso você vai usar bom senso. Né? Então, entre o bom senso está a avaliação de resultado.
Porque uma coisa que muitas vezes, esse uso que o Artanis fez da palavra, por exemplo, placebo, é um uso comum, é um uso que todo mundo faz, como se placebo não fosse efeito. Tá? Houve pessoas que morreram sob efeito placebo, né? No nível 2 do Reiki, às vezes, eu uso como ilustração um caso que foi um caso muito batido em vários outros estudos, né? Que é de um operário inglês que ele teve a bota perfurada por um vergalhão e ele se torcia de dor. As pessoas serraram o vergalhão, levaram o cara para o hospital. Só quando chegou no hospital, descobriram que o vergalhão não tinha furado o pé dele, passou entre os dedos. O pé dele não tinha nem arranhado, né? Mas a dor que ele sentiu foi a dor de um pé perfurado. Aí você vai dizer, não, então isso aí foi coisa da cabeça dele. Não, toda a dor é da cabeça da pessoa, né? Tanto que tem pessoas que conseguem, o Wieland pode falar um pouco disso, né? Através de hipnose, hipnoterapeuta, você faz o inverso. Você faz uma cirurgia dentária e o cara não sente. Sim, sim. Muitos dentistas estão usando técnica hoje em dia, tipo assim, zero anestesia. Para algumas pessoas até funciona, porque as pessoas alguns são mais suscetíveis. Graus diferentes de sugestionabilidade mas funciona. Existem casos de pessoas que tiveram até membros amputados e a pessoa consegue fazer tipo assim, não, vou fazer um torniquete aqui, mas não teve força para fazer o torniquete e o sangramento realmente parou. Mas por sugestão da pessoa. A mente domina o corpo. Isso aí é certo. E na hipnose a gente aprende isso. Eu já fiz, tá? Até como experimentação, de pegar cebola, mostrar para a pessoa, tem uma maçã aqui muito gostosa, e da pessoa comer a cebola inteira, como sem maçã. fazer careta, comer cebola, e cebola grande, cebola do tamanho de uma maçã. A pessoa comer ela inteira e achar que estava docíssima. Então, quer dizer, a mente ela é sugestionável. Volta aquele ponto que eu falei que o Artanis falou, de repente é efeito placebo, mas o efeito placebo ele funciona. Ele é efeito. O efeito placebo, ele com certas... como é que eu vou falar assim? Ressalvas. Não radicalmente, mas em alguns casos, na maioria das vezes, ele funciona realmente.